Como não se frustrar fazendo arte, ou pelo menos diminuir consideravelmente sua frustração e se divertir mais enquanto desenha. Esse é um tópico muito da hora e eu quero conversar com vocês porque ele teve muita importância na hora de fazer a arte que vocês vão ver no vídeo de hoje. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint, eu gostaria de dizer para você que eu tenho um curso te ensinando todos os fundamentos da arte para que você consiga fazer pinturas muito loucas. E para você conhecer um pouco mais desse curso, é só você clicar no primeiro link na descrição ou então usar este QR Code que está na sua tela. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, aqui estamos nós no Clip Studio Paint, hoje pra gente desenhar. Eu não tinha muito em mente o que eu ia querer desenhar e eu fiz isso de caso pensado para eu fazer um experimento cujos resultados eu gostaria de contar para vocês nesse vídeo daqui, porque eu acabei tendo umas realizações bem interessantes acerca de frustrações. Mas não só essa pesquisa interna foi interessante, como o resultado também dessa arte. Vocês vão ver que eu comecei aí desenhando de uma maneira que é um pouquinho diferente do que eu normalmente faço. Normalmente, quando eu vou desenhar, eu faço umas linhas bem certinhas, bem bonitinhas, mas nesse daqui eu decidi literalmente fazer a primeira coisa que estivesse na minha cabeça e eu me dei toda essa liberdade para desenhar. E foi bem engraçado, porque às vezes algumas dessas recomendações da minha cabeça eu não faria. Por exemplo, nesse primeiro personagem, eu tava pensando em duas coisas. Primeiro, que eu queria desenhar umas botonas gigantes, e a segunda era que eu queria desenhar um espadão gigante. Eu gosto bastante de fazer essas coisas enormes. É o tipo de coisa dentro de um design de personagens que me chama muita atenção, e eu acabo por querer também desenhar nos meus personagens. Mas aqui que vem a coisa interessante. Em muitos dos casos, nos desenhos que eu trago aqui, eu passo um filtro nesses pensamentos. Por exemplo, eu vou desenhar uma espada gigante, então eu começo a pensar no porquê de eu desenhar essa espada gigante, se essa espada gigante ela vai ser realmente necessária nesse design ou se vai ser algo mais aleatório. E em vários casos eu simplesmente corto, essa ideia ali pela raiz, para justamente prevenir com que o desenho fique meio aleatório, meio jogado, meio que ruim, por assim dizer. Então eu tento ali filtrar essas coisas. Mas olha que interessante, Porque dessa vez eu permiti com que todos os pensamentos que viessem, eles fossem ali virar desenho. E o resultado foi que eu gostei bastante do personagem. Não foi o melhor personagem, diga-se de passagem, mas foi um personagem que, além de divertido de fazer, ficou com um resultado legal. E isso daí foi meio bizarro, sabe? Porque pelo menos eu tenho essa concepção de que se eu desenhar qualquer coisa, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça vai ficar feio. Sendo que na verdade, não. Depende, Às vezes vai ficar feio, mas mesmo aqueles desenhos que você estuda muito antes de fazer e faz ali, eles também têm a possibilidade de ficar feio. Talvez seja uma possibilidade um pouco menor? Talvez. Mas ainda assim, Você estudar o que você quer desenhar, saber exatamente a maneira como você quer desenhar, não vai fazer com que o seu desenho fique bom. E vice-versa. Se você literalmente só desenha a primeira coisa que vem na sua cabeça, nada garante que aquela peça vai ficar ruim. Ou boa também, Essa que é a magia da coisa que eu tava querendo pesquisar. E não só nessa peça, mas nas próximas eu também vou ficar de olho nisso. Porque eu cheguei numa conclusão, e aqui é meio que uma brisa, não só do desenho, mas meio que de uma forma geral, que é de que a gente não precisa fazer o melhor. A gente só precisa, na verdade, fazer. E aqui eu vou dar um exemplo. Existe aquela pessoa que ela é perfeccionista, que ela pensa em todos os detalhes e que se não ficar do jeitinho que ela quer, ela acaba flopando a coisa que ela tá fazendo, seja desenho, seja qualquer outra coisa. E isso até certo ponto é bom,
porque é um controle de qualidade. Mas esse controle, ele é impreciso. Você nunca vai conseguir fazer exatamente aquilo que você quer, daquilo que está na sua cabeça. Muito pelo contrário, você tem 100% de chance de fazer algo diferente de como que você imaginou. Então você ficar ali pensando no melhor desenho que você pode fazer, em como você quer pintar, sabe? Ficar se comparando com outros desenhos que são incríveis, não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, isso só vai colocar uma pressão absurda sobre você. Enquanto se você simplesmente só ir e desenhar, você vai desenhar. E se você conseguir então limpar a sua cabeça da maneira como eu tava tentando fazer aqui nesse desenho e fazer a primeira coisa que vem na sua mente, sem julgamento, sabe? Literalmente só cuspir ali aquela informação, você muito provavelmente vai até se impressionar com o que você está fazendo. Isso abriu minha mente mesmo, porque eu já tinha percebido, por exemplo, que quando eu me frustro desenhando, é porque eu normalmente estava pensando em fazer aquela peça ser a melhor possível que ela pode ser. Então, às vezes, eu pegava umas referências de pintura, de splash art, e eu tentava replicar na peça. Às vezes, eu pegava algumas referências de estilo e eu tentava aplicar na peça, sendo que essa peça, né, que a gente está fazendo, ela é única. Ela não é igual outras splash arts. Eu posso pegar 1 milhão de estilo bacana, que essa arte não vai ficar igual, até porque é o meu jeito de desenhar e não desses outros artistas. E isso só coloca estressores na gente, sendo que é muito mais prático e vantajoso você não ter isso, sabe? Você literalmente ficar livre e leve para você desenhar. E aqui que entra a maior magia, né? Porque às vezes você pensa que se você tiver essa quantidade de informação, essas referências, essas outras comparações, né? Você se limitar de desenhar essas coisas que você acha meio idiota. Às vezes a gente pensa que tudo isso vai fazer com que o nosso desenho fique melhor, sendo que nada dá essa garantia. E a melhor coisa a se fazer mesmo é você só abraçar aquele desenho que você tá fazendo naquele momento. E literalmente olhar pros defeitos dele e aceitar do jeitinho que ele é, né? Que às vezes até esses defeitos fazem com que a peça fique mais legal. Por exemplo, nessa peça aqui mesmo, eu tava desenhando depois uma feiticeira, né? Uma maguinha. E uma maguinha que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: puta merda, essa maguinha tá muito padrão, né? É o chapelão de mago ali, uma vassourinha e tudo mais. Normalmente eu já teria até apagado essa maguinha, mas eu falei, quer saber? Eu vou continuar desenhando essa maguinha, vamos ver onde que ela vai, e eu vou pintar do meu jeito. Se ficar feio, se ficar uma desgraça atômica, que assim seja, sabe? Beleza. Depois a gente faz outra coisa e nessa outra coisa a gente tenta fazer diferente. Mas aqui não, aqui eu vou abraçar essa maga mesmo que o meu corpo, a minha mente fale assim: não faça isso, porque isso daí está padrão, as pessoas não vão gostar disso. Simplesmente eu fui e eu fiz. E isso é algo que é muito contraintuitivo de mim mesmo. Normalmente, é como eu disse pra vocês, eu já teria apagado e partido pra outra. Mas eu fui fazendo e eu acabei criando gosto por essa peça. Cara, isso é interessantíssimo, né? Porque como eu havia dito pra vocês, eu comecei com esse julgamento. Eu falei, mano, esse desenho aqui tá meio, né, pá, não sei o que lá. Já fiz uns desenhos parecidos com esse, acho que eu vou pra próxima. Mas pelo simples fato de eu ter aceitado que esse desenho sim, ele tava meio parecido com outros que eu já fiz e beleza, e eu vou tentar continuar mesmo assim, meio que esse peso que eu mesmo criei na minha cabeça foi de arrasta, mano. Eu continuei fazendo ali, comecei a blocar umas cores, tá ligado? Comecei a fazer umas armas muito bizarras pra essa personagem. Eu coloquei ali umas armaduras meio como se ela fosse uma maga que dá tiro com a vassoura dela. Um bagulho super brisa que veio ali na minha cabeça e eu decidi simplesmente aceitar, porque eu tava aceitando tudo nesse dia. E eu acabei com esse resultado, um resultado super satisfatório, que no final eu olhei e falei, beleza, cara, esse desenho não foi o desenho mais foda que eu já fiz, mas ele também não foi o mais
pífio, o mais tosco, ou então o que eu menos gostei de fazer. Muito pelo contrário, eu acabei me divertindo bastante, acabei tirando uma bela de uma brisa, e isso tá ecoando muito na minha cabeça. Eu vou realmente ficar de olho nesse fenômeno, porque ele me deu umas lições muito interessantes sobre frustração mesmo, divertimento. Tem até outras coisas, né, que vêm junto, mas esses dois aí, eles ficaram bem claros pra mim, de tipo, meu, tanto faz, sabe, o resultado. O bagulho é realmente focar no que você tá fazendo agora, independentemente do que seja, e vida que segue. Mas agora chega da gente falar sobre esse assunto meio esquisito e bora dar uma olhada pra gente ver o resultado final dessa nossa arte de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa arte de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!